Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre as técnicas de redação, ok? Isso vai facilitar muito a sua entrada na Univesp. Bom, para iniciar, eu vou estar aqui trocando a minha tela, deixa eu ver como é que funciona aqui, eu estou testando esse programa aqui, espero que vocês gostem. Como vocês podem ver aqui, eu estou aqui na prova de 2022, né? Da Univesp, a prova que eu realizei. E como eu tinha dito, né, no vídeo passado, é introduzido para nós, né, 3 textos. Olha, o texto 1, o texto 2 e o texto 3, ok? E o tema da redação era Trabalhadores Invisíveis, porque apesar de essenciais, são ignorados pela sociedade. E aqui a proposta foi, com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Então veja só, como que a gente vai iniciar essa redação? Primeira coisa, lendo todos estes textos com muita atenção, ok? Depois, eu já tenho aqui, olha, eu tenho que me atentar ao tema. Eu tenho trabalhadores invisíveis. Quem são eles? Por que eles são essenciais? Por que eles são ignorados pela sociedade? Então, veja bem. Aqui eu já tenho uma dica que na minha conclusão da minha redação eu vou ter que usar aqui, ó, o porquê. Ok? É importante vocês estarem atentos a isso. Porque ele faz uma pergunta, por quê? Então eu tenho que, isso aqui tem que estar contido na minha dissertação argumentativa, principalmente lá na minha conclusão. Segundo passo, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui nos meus textos, ok? E vou fazer o quê? Vou gravar todas as palavras, vou grifar, melhor dizendo, todas as palavras que têm a ver com isso que está sendo pedido pela banca, solicitado pela banca, ok? E tem algumas coisas interessantes aqui, tá? Por exemplo, eu vou poder grifar trabalhadores invisíveis, eu poderia grifar desvalorizados, a invisibilidade de tais indivíduos, né? Poderia estar grifando aqui, por exemplo, preconceito. Poderia estar grifando classe trabalhadora, que estaria muito relacionado aqui esse parágrafo, que é garis, entregadores e assim por diante. A gente estaria fazendo isso em todos, procedendo desta forma em todos os textos, ok? Muito bem, então nós lemos o enunciado com atenção, nós lemos o texto, nós lemos nós lemos o tema, nós lemos os textos de apoio. E agora grifamos também as palavras. O próximo, a quinta dica aqui, seria se atentar à estrutura da redação. Então, eu tenho que começar a pensar, como é que eu vou escrever essa redação? Ok? Eu vou dar uma mudadinha aqui de página, para que vocês possam ver aqui claramente. Então, eu vejo só, eu tenho que ter em mente que a minha redação ela será composta pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão, certo? E dentro desta redação, eu vou ter que fazer uma defesa, né, de um ponto de vista. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, né, para não fugir da proposta que me foi sugerida, não é mesmo? Então, vamos entender um pouquinho aqui como é que funciona. A partir do momento que eu sei que eu vou ter que dar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, e que eu grifei aquelas palavras, como eu posso aplicar aquelas palavras dentro, né, dessa estrutura textual? Então, veja só. Na introdução, eu tenho aqui, olha, o primeiro parágrafo é a apresentação do assunto que será tratado nas próximas linhas. Então, o que eu coloco ali? Eu vou colocar, dar uma introduçãozinha com relacionado ao tema, né? Para fazer essa conexão com o tema.
Logo em seguida, eu posso fazer citações estatísticas, né? Históricas, científicas, de filmes, de livros, de personagens, né? Sempre focado na tese principal. Qual vai ser a sua tese? Aí você vai ter escolhido, né? O que você pensou em relatar sobre essa questão de trabalhadores invisíveis, né? Então aqui é o teu enunciado. Logo após, você vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai ter normalmente 2 parágrafos e em cada um desses parágrafos você vai ter uma ideia, onde uma delas será a argumentação e a outra será a exemplificação, ok? E normalmente esses parágrafos eles são compostos de 5 a 7 linhas cada um. E dentro dessa argumentação, né, onde você está colocando ali a sua tese, a gente não pode se esquecer de maneira alguma, né, dos conectivos, da coesão e da coerência. O que é isso? Os conectivos, eles vão estabelecer a coesão e a coerência do texto. Como que funciona isso? Eu tenho que trabalhar esse texto de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de preferência sem erros de ortografia, com a conjugação verbal correta, né? Então, nisso se enquadra o que? A coesão, que é a boa estrutura do texto, e a coerência, que são os elementos que compõem o texto. Como vocês podem dar uma olhadinha aí, eu coloquei a conjunção, né? O advérbio, as preposições, as locuções, né? E normalmente elas são colocadas ali no início desses parágrafos, né? Onde você está ali estabelecendo seus argumentos, né? Então a gente vê ali, por exemplo, a conjunção e, por exemplo, mas, né? Aí seria a questão de adição, né? Aí você pode também, por exemplo, no seu segundo parágrafo, você poderia estar complementando com, por exemplo, já que, posto que, né? É a fim de que. Então ali você tá. Tudo isso ajuda na assimilação da ideia que você está tentando transmitir ao seu leitor, ok? Depois disso, isso vai ser empregado, né? Toda essa coesão e coerência vai ser toda ela implementada no seu texto, inclusive na conclusão também. Um pouquinho lá naquilo que foi passado, né? Foi solicitado como instrução, que deveria ser usado um porquê. Então, o porquê vai entrar aqui na conclusão. Eu poderia, né, começar aqui a conclusão, né, utilizando, né, aquilo que eu vou querer abordar e incluindo nessa abordagem o meu porquê, né, da minha tese, da minha conclusão. Então, o último parágrafo ele vai ter que abordar, né, juntar as minhas argumentações e as minhas exemplificações, né, tudo aquilo que me levou a concluir algo, né, uma ideia. E aí eu tenho aqui, né, como que eu vou realizar essa conclusão? Como é que funciona essa conclusão? Eu tenho aqui uso dos conectivos, né? Eu tenho a retomada dos objetivos, que são a introdução dos argumentos, são a minha proposta de intervenção. Dentro dessa abordagem, eu preciso sempre pensar na conclusão. O que precisa conter nessa conclusão? A ação. A ação, que é o objetivo, o que deverá ser feito. O agente é o executor da ação. O efeito é a consequência que isso vai gerar, né, dessa ação. E o modo é o detalhamento, como será feito, né, embasado em quê? O que gerará essa ação, né? Então, ação, agente, efeito e modo devem ser, não podem ser esquecidos nessa abordagem, ok? Devem estar inclusos. E assim você vai, eu acredito aqui que por esse resumo que eu passei para vocês com certeza irão se sair muito bem na redação. Voltando aqui, deixa eu voltar com vocês. Tentem pegar redações
boas redações, né? Redações que vocês sabem, redações que estão perfeitas, né? E vocês ali vão lendo a redação e vão comparando com aquilo que eu passei para vocês. E isso vai fazer o quê? Que vocês comecem a entender os padrões, como funciona, né? Essa estrutura textual, e com certeza você vai facilitar muito para as próximas redações que vocês forem realizando, ok? Então, eu espero que você tenha gostado e que você possa continuar comigo aqui. Até mais!